Pai, no nome de Jesus, queremos, meu Deus, nesta manhã, Senhor, entrar na Tua presença com ação de graças. Meu Deus, reconhecer que, Senhor, de Ti, meu Deus, tudo o que provém é bênção, Senhor. Tu tens planos de salvação, Senhor. Tu aprove-te, Senhor, a nós chamar-nos a Ti como filhos Teus, para que sejamos parte do Teu reino, meu Deus. Queremos, meu Deus, louvar-te, Senhor, queremos honrar-te com as nossas vidas. Para isso necessitamos aprender de Ti, Senhor. Aprender de Ti porque Tu és manso, meu Deus, Tu és humilde de coração, Senhor. Não queremos pretender, meu Deus, ser nada mais do que aquilo que somos, mas queremos estar expostos, Senhor, à ação do Teu Espírito Santo para que sejamos transformados. Não queremos, meu Deus, aparentar, Senhor. Não queremos criar falsas imagens, meu Deus, mas queremos tomar a Tua palavra, que é vida, Senhor, e a Tua palavra que transforma, Senhor, para sermos cada vez mais como Tu, Senhor, porque fomos feitos à Tua imagem e semelhança. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Ainda que um bocadinho à distância, uma vez que tivemos estes dias, tivemos a alegria de poder estar estes dias em Moçambique e em África do Sul e ver, na realidade, como muitos irmãos continuam a carreira e avançam, principalmente ver algumas coisas que são bastante gratas para nós. E nestes dias, quando estava a ver assim um bocadinho à distância esta situação da adoção e destas situações todas que veio agora, por exemplo, à raiz desta polémica trazida pela TVI, sobre, não diria a igreja, mas diria a seita, porque sabemos bem que são seita, que sei que de alguma maneira irá salpicar sempre um pouco o testemunho dos evangélicos, porque sempre estão conotados de alguma maneira por aquelas pessoas que não têm um conhecimento perfeito das doutrinas, estarão conotadas com os evangélicos. Houve algumas frases, principalmente de alguns jovens, e sempre penso na geração vindoura, porque se nós olharmos à Bíblia e tivermos em atenção a palavra de Deus, vemos sempre que houve alguém a preparar o caminho. João Bautista preparou o caminho para Jesus Cristo, e um profeta preparou o caminho a outro profeta, um profeta preparou o caminho a outro rei, e assim é continuamente. E o trabalho do ministério é nada mais como aquilo que dizia Paulo, que é apresentar todo o homem e toda a mulher perfeita a Jesus Cristo, é preparar o caminho àquele que vem, é preparar o caminho a outras gerações, porque aquilo que está por vir é sempre melhor do que aquilo que nós estamos a viver agora, e é sempre melhor do que aquilo que já vivemos anteriormente. Amém? Então, em base a isso, houve várias coisas que me chocavam e faziam-me a mim pensar. Uma delas era filhos de alguns bispos ou pastores que diziam que os crentes não sabiam o que é que, na realidade, o que eram aqueles que eram considerados obreiros, que eram manipulados, etc. Não sabiam o que é que depois viviam aqueles bispos e aqueles pastores no altar e atrás do altar, e basicamente diziam que era tudo uma falácia e diziam que era tudo uma mentira. Então são coisas que são verdadeiramente polémicas, porque uma das coisas que eu me perguntei até que ponto é que alguns daqueles que estão no meio de nós não poderão estar a viver os mesmos paradigmas. Então eu fazia-me esta pergunta e com toda a liberdade e com toda a sinceridade faço esta pergunta, porque isto é inquietante, não é? É inquietante porque uma das coisas que aquele jovem disse que foi pastor, um jovem filho de pastor, um jovem que foi adotado por um bispo, ele disse assim, eu estava a servir nas Filipinas e eu ia buscar as ofrendas e dava ofrendas ao bispo, até que um dia questionei a minha situação e decidi sair dali. Graças a Deus eu não caí, mas fiquei horrorizado com aquilo, mas também falava que havia muitos jovens que tinham passado pela mesma situação que ele, e ele utilizava conotando ou tratando de trazer as palavras exatas, ele dizia que assim que eles saíam daquele meio, grande parte deles perdiam-se, porque era como se saíssem de um meio de contenção e automaticamente, quando se deparavam com a realidade do mundo, eles caíam. Muitos deles caíram nas drogas, alguns inclusive morreram de overdose, etc. E eu perguntava-me a mim mesmo até que ponto é que
pessoas que estão no seio da igreja evangélica, pessoas que estão no seio de organizações cristãs, talvez inclusive no seio da nossa própria organização, por falta de maturidade e relacionamento íntimo com Deus, porque simplesmente ensinam como mandamentos de homens, porque isto é o que a palavra de Deus ensina quando muitas das vezes os fariseus ensinavam as coisas e Jesus Cristo confrontava-os, que eles na verdade serviam de afronta, e Jesus, inclusive, utilizando as palavras do profeta Isaías, diziam: os vossos lábios me honram, me louvam, as vossas festas solenes estou hasteado delas, porque a vossa língua é pronta, mas no entanto o vosso coração está longe de mim, aquilo que ensinam é simplesmente mandamentos de homens. Pessoas não levam muitas vezes os seus filhos a terem os mesmos sentimentos que tinha aquele jovem. E muitas das vezes que possam acontecer situações tão caóticas e tão graves como filhos de servos, filhos de pessoas que conotadamente podem ter o nome de, terem títulos de, caírem em vários erros, não porque foram oprimidos por uma organização ou por uma religião, mas sim porque tiveram pais que viveram uma falsidade. Amém? Isto é simplesmente não um desabafo, mas uma realidade. Uma realidade. Não conotando-nos de maneira nenhuma com a situação, mas é uma realidade que pode passar em qualquer organização, que pode passar em qualquer família e que pode passar em qualquer crente que, de uma maneira ou de outra, caia num estado espiritual de ficar morno. Tíbio, diz em espanhol, morno, e então é vomitado pela boca de Deus, porquanto não é frio, não é quente. E isto inquieta muito no meu coração, não é? E uma das coisas que eu ficava mais contente agora quando estive nestes dias é ver como os jovens, por exemplo, como os filhos do Rui e da Jenny, servem ao Senhor com uma grande força. Uma das coisas que fico mais contente, por exemplo, também é, por exemplo, muitos de vocês conhecem, ou quase todos conhecem, por exemplo, a filha do Fernando, a Vicky, a Vitória, eu chamo-lhe Vicky, que foi, de alguma maneira foi uma miúda que teve as suas lutas, como todos os jovens têm. Neste momento já se encontra em Madrid, está enquadrada, está no discipulado e está a dar os seus passos de fé. Então tudo isso é ver que há futuro, há uma esperança, amém? Porque a razão desta estação é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é esperança. E eu queria simplesmente tratar de falar convosco não sobre Natal, mas sobre aquele que é chamado o Príncipe de Paz. Em Isaías 9,6 diz a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe de Paz. Amém? Não celebramos as prendas, mas celebramos o nascimento de uma esperança, uma viva esperança. Diz o escritor de Hebreus no qual podemos ancorar as nossas almas. Mas isto tem que ser um facto verídico, tem que ser algo que tem que ser real na tua vida, exatamente para que não existam adoções falsas, e quando digo adoções falsas, não legais, mas dentro do nosso meio, para que possamos transmitir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, que é esta mensagem que há um Deus que é vivo. E esse Deus vive em mim, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele é o Príncipe de Paz, Ele é o Verbo feito carne, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a única razão desta estação, Ele é a única razão para toda a criação, pois tudo foi feito por Ele, para Ele, e tudo nele se sustém. Amém? E ninguém o pode negar, não o podem evitar, não o podem de nenhuma maneira ignorar. Só há duas formas de reagir a Jesus. É rejeitar ou aceitar. Amém? Só há duas formas. Século tras século, a humanidade tem sempre que aceitar ou rejeitar a Jesus. E Jesus sempre suscitou
uma reação em todas as esferas da sociedade. Eu quero simplesmente ir a uma escritura que todos nós conhecemos, que é a escritura de Mateus 2, de 1 ao 12. Vocês podem agarrar e ler, mas basicamente eu quero enfatizar na realidade em 3 reações ao nascimento de Jesus, que estão transcritas neste excerto da palavra. A primeira delas está manifesta em Herodes e no povo de Judeia. E essa é nada mais que nada menos a perturbação. Herodes e o povo de Judeia, diz no verso 3, que ficaram perturbados. E isso é aquilo que acontece com muitas pessoas que ficam perturbadas, ficam afligidas. Porque a ideia de ter um rival que possa ser teu senhor e teres que render o senhorio da tua vida, teres que dizer, não, eu agora já não sou eu que mando, agora tenho que render as rédeas da minha vida, isso pode criar algum tipo de perturbação. E há muita gente perturbada, há muita gente turbada. Herodes era um homem implacável. O caminho ao seu trono, sendo que ele inclusive era de descendência árabe, foi de mera manipulação política, inclusive vários assassínios. Herodes era um homem implacável, o povo temia, o povo ficou perturbado exatamente porque eles sabiam aquela notícia, a reação que poderia provocar naquele rei. Era maníaco, poderia ter qualquer tipo de reação, como sabemos, aquela que provocou, que foi que mandou matar todos os bebés que tivessem menos de 2 anos de idade. E mandou-os matar a todos, está escrito no verso 16 em seguida. Causou medo, causou temor, que já as pessoas estavam todas perturbadas. E há muitas pessoas que estão turbadas, estão perturbadas, têm medos, têm temores. E, no entanto, chamam-se muitas delas que dizem que são cristãos. Eu acho que a palavra cristão devia-se abolir e devíamos voltar àquilo que é verdadeiro. Devíamos ser chamados os do caminho. Porque assim eram chamados os verdadeiros discípulos do Senhor. Eram aqueles que eram os do caminho, porque seguiam o caminho, a verdade e a vida. Assim eram chamados no início, os do caminho, os fiéis, aqueles que estavam no caminho, que permaneciam no caminho. Amém? E muitos ficam assim, na realidade, perturbados. Quando começam a ver que, na realidade, esta estação não tem muito que ver com a parafernália das coisas novas, com a parafernália das prendas, nem com o Santa Claus, nem com os pinheirozinhos, nem com as luzes, nem com os perus, nem com o bacalhau, nem com a perna de porco, dependendo do sítio do mundo onde estejas, mas sim com o nascimento do Rei de Reis e do Senhor dos Senhores. E então as coisas já começam a chocar. E quando lhes dizem, bom, a única coisa que tu deves fazer é aqui, arrependei-vos, geração de víboras, porque o reino dos céus se acercou a vós. Então dizem, tenho que me arrepender do quê? Porquê? Ceder a minha vida, render a minha vida. E porquê? E então encontramos, não, mas é porque esta igreja fazia outro, isto é tudo uma questão de religiões, e não sei o quê. Mas o fim de Herodes, aquele homem implacável, que é exatamente sinónimo do ego do homem humano que quer reinar a todo custo, quer ser ele o rei, ele teve um final terrível. E atenção, porque não é o mesmo Herodes que foi comido por larvas no seu corpo, que os discípulos o enfrentaram no livro dos Atos. Não é este mesmo Herodes, este é outro Herodes, é o pai desse Herodes, ok? Então entendamos uma coisa, este homem morreu de morte terrível, também no seu corpo como uma coceira, uma tinha, mas mesmo assim ainda nos últimos dias da sua vida ele mandava matar as pessoas e ele terminou sozinho, agonizando em morte. Assim termina o ego. Assim termina aquele que quer reinar por si mesmo sem render-se ao reinado do príncipe de paz. E muitas pessoas hoje ficam perturbadas com o nascimento do Salvador no seu coração. Porque para que o Salvador nasça no teu coração, tu tens que morrer. Amém? Tu tens que mortificar-te. Porque tu começas a ver a Jesus Cristo como o teu rival. Isto foi o que aconteceu a Herodes. Jesus era um potencial rival. Jesus é o potencial rival do teu pequeno reino pessoal. Perturbam-se
quando entendem o que significa realmente o senhorio de Cristo. Perturbam-se quando entendem e ouvem o desafio do que significa suportar a cruz e seguir. Nega-te a ti mesmo, suporta a tua cruz, toma a tua cruz e segue-me. E aí entram em turbação. E há muita gente perturbada. A segunda reação que manifesta o nascimento de Jesus é a dos líderes religiosos que se encontra do verso 4 ao 6, quando Herodes pergunta isto, o que é que se passa aqui? E automaticamente a única coisa que eles são capazes de responder é aquilo que estava escrito de acordo ao profeta, que era onde havia de nascer o Cristo, que havia de nascer em Belém. Deram-lhe a resposta correta. E há muitas pessoas que sabem dar a resposta correta. Conhecem e sabem como dar a resposta correta. E citam a resposta correta, tal como foi citada exatamente no verso 5. Responderam-lhes eles em Belém de Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, em Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor parte das principais cidades de Judeia, porque ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, é Israel. Ai, irmãos, muita gente sabe dar as respostas certas. Mas uma coisa é dar a resposta certa, outra coisa é viver com a resposta certa. E o que é que manifesta isto? Que tipo de reação é esta? É nada mais, nem nada menos do que a indiferença da religião. A religião sabe muitas escrituras, sabe dar muitas respostas literalmente, que são aquelas que estão plasmadas. Apontaram para Belém. Apontaram para o sítio, mas recusaram-se a buscar a Cristo. A religião aponta para o caminho, mas não segue o caminho. E isso faz-me inquieta-me exatamente por ver isto plasmado, por exemplo, nesta reportagem. Muitos apontam para o caminho, mas não estão no caminho. E isso é que se geram aqueles que se perdem. Isto é que se gerem aqueles que se perdem, porque, como diz a palavra de Deus em João 9 a 12, pois a verdadeira luz que ilumina todo o homem estava a chegar ao mundo, estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Mas diz, no entanto, todos quanto o receberam, e aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Amém. A esperança. Não o receberam. Apontaram para ele. É para ali. Aquele que há de guiar o povo. Foi ali. Esse vai nascer ali, em Belém. A indiferença está ali, mas nós não queremos saber. Nós estamos entretidos nas nossas festas. Na nossa festa da Natividade, por exemplo. Na nossa festa, enfim, do peru ou do bacalhau. E muitas pessoas hoje ainda reagem com indiferença à mensagem de Jesus. Comunidades evangélicas, mas celebram o Natal sem Cristo. Muitos ainda não procuram o Salvador, que é a razão pelo qual, nesta estação, há uma alusão, independentemente se foi nesta data ou se não foi nesta data, mas literalmente não foi nesta data. Natal é com muita frequência o símbolo do Pai Natal, das compras dos presentes, das festas e tudo muito mais, mas cada vez menos é o símbolo daquilo que tem que ser. Jesus Cristo, a única esperança, o único caminho, a única salvação, o único Rei das nossas vidas. E há a terceira reação. Foram a reação daqueles que lhes chamam os Reis Magos, mas, no entanto, a Escritura diz, exatamente como o pastor Faria aqui fez a mesma alusão, os magos. E essa postura foi a postura de adoração. Eles partiram, e diz a palavra do Senhor, no verso 11 deste capítulo 2, diz a palavra do Senhor, entraram na casa, neste caso na manjedoura, viram um menino com Maria, sua mãe, e postrando-se, o adoraram, e abriram os tesouros e ofertaram-lhe. Estamos aqui, irmãos? Ok? Não tinham sido ensinados de acordo àquilo que estava escrito na Torá, não sabiam o que é que diziam os profetas, mas eles eram homens sábios. E se nós formos a reparar, na realidade, os três tipos de pessoas que viram a glória de Deus foram os pastores aos quais
o anjo lhes manifestou onde estaria o Rei Jesus. Amém? Os pastores, porque os pastores estavam e eram considerados, e têm que ser considerados, homens avisados. Homens que cuidam. Eles estavam no campo a cuidar os seus rebanhos na sua função, e eles era necessário que contemplassem sempre os céus. Por isso a palavra de Deus, diz o salmista, que os céus declaram a glória de Deus. Amém? E a seguir diz a palavra do Senhor que os magos foram outro tipo. Estes magos, porque os magos eram homens sábios e prudentes. Outro tipo de pessoas avisadas. Diz a palavra de Deus, que procurem levantar as mãos caídas e serem pessoas ativas na fé. E então estes homens elevavam, porque eles já tinham ouvido falar das lendas. E então eram pessoas que atentavam, que ouviam. A palavra de Deus diz que o fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estes homens eram homens atentos, eles ouviam. A palavra de Deus ensina-nos que devemos ouvir, a palavra de Deus ensina-nos que devemos ser prontos para falar? Não, prontos para ouvir. E tardios para falar. E eles estavam à espera de um rei, por isso levaram aquelas presentes. E também, como falou aqui exatamente o pastor Faria, Simeão, um homem justo e temente, diz a palavra de Deus. Já era de idade avançada e ele, quando viu que levava o menino ao templo, então ele disse, hoje os meus olhos viram, Senhor, os meus olhos viram a salvação. Já me podes levar, está completo, era isto que eu estava à espera. Já posso ir para a tua presença. Amém. Homens justos e tementes, homens prudentes e sábios, e homens avisados, homens que cuidam os seus rebanhos e que olham aos céus. E estes magos que estavam incluídos nestes tipos de homens, eles foram e viram ali, viram muito bem quando chegaram a Belém, viram como estavam e viram um rei não num berço de ouro, como um rei, mas viram um rei numa manjedoura. Prostraram-no e adoraram. Ele tinha uma humilde aparência. No entanto, ainda assim, reconheceram a sua divindade. Assim, ao contrário de muitos de nós que queremos simplesmente andar segundo as aparências, por isso, como dizia aquele jovem, aquela malta quando sobe ao platô é uma coisa, mas depois quando sai do platô é outra. E eu quero empalmar esta mensagem de maneira a deixar muito claro não o nosso dever, porque quando dizemos dever, soa mal, a nossa devoção. O púlpito é um lugar de devoção. O expressar a palavra de Deus tem que ser um lugar de devoção. O louvar a Deus é um lugar de devoção. O trazer as boas novas é um lugar de devoção. Aqui não tem que ser nada feito por obrigação. Aquele que faz alguma coisa por obrigação induz os outros em erro. É um cego que guia outros cegos em que ambos cairão sempre juntos num buraco. E então eles deram os presentes, que era ouro, que simboliza a fé pura que opera pelo amor, e depois deram-lhe o incenso, que é símbolo de fé sincera e sem estar contaminada. Tal qual, aqui está o incenso. Incenso de oração. E também a mirra, que representa a preciosidade da fé em Cristo Jesus. É aquela preciosidade de crer unicamente em Jesus Cristo como o Messias. É a preciosidade de entrar na presença de Deus com a ação de graças, tal qual como dizia o salmista, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou da cova da destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha firme, aí firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um cântico novo, um novo nascimento, uma nova vida, um só Senhor, um só Deus, uma só salvação, um hino novo ao nosso Deus. Muitos verão e por isso temerão e confiarão no Senhor. Quando o Espírito de Deus controla as nossas vidas, quando o Espírito de Deus toma o senhorio sobre o nosso coração, todo o nosso ser, então aquelas escrituras que às vezes estão entoadamente, começamos a cotar de 1 Pedro 2,9, somos geração, então diz, então não éramos povo, mas agora sois Deus, porque não tínhamos alcançado, mas alcançamos misericórdia. E pensamos sempre na cruz, mas esquecemos do nascimento. Porque não teria havido cruz
nem cova se não houvesse nascimento. Então, a cruz só faz sentido com o nascimento. Por isso o salmista dizia: louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei com a ação de graças. Então temos que entrar sempre dentro da sua presença, por isso diz o salmista também: entrai pelas suas portas com ação de graças e nos seus átrios em louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Amém? Com ação de graças. Em Colossenses diz: assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. E a razão desta estação é Jesus. É o nascimento de Jesus que nos possibilita que aceitemos esse nascimento, que nos possibilita nele andar, como diz a Escritura depois no verso 7 de Colossenses 2, arraigados, significa agarrados, firmes, edificados nele e confirmados na fé nele, assim como também recebemos o ensinamento, abundando em ação de graças. Graças a Deus pelo nascimento do seu filho, que foi o filho primogênito, o primeiro dentre muitos. Porque esse mesmo qual ele não escatimou, mas ele mesmo suportou morte e morte de cruz, e depois foi sepultado e ao terceiro dia ascendeu, tendo conquistado a Satanás e a morte. É por meio do seu nascimento, é por meio da sua crucifixão e é por meio da ressurreição que hoje temos entrada diante do trono da graça. Amém? E isto é algo tão real, tão tangente, que é tudo isso que vai mudar a nossa vida e pode mudar a vida de muitas outras pessoas se nós vivermos de uma forma comunitária real. E quero dizer-te em Hebreus 12 e 13, diz assim, e eu quero animar-te a que tu faças isto. Fazes-o nesta estação, fazes-o depois desta estação, porque vamos culminar agora um ano de 2017 e entrar num ano de 2018. E costumo dizer que todos os anos são anos em que terminamos o ano e dizemos: agora vou fazer uma nova resolução. A resolução de fazer isto e a resolução de fazer aquilo. Mas antes de fazer resoluções, eu quero dizer-te algo que o autor da Epístola de Hebreus, e eu antes de irme, uns fins de semana antes de irme, tive a falar acerca da Samaritana, etc. E também incluí estes versos e disse que iria falar acerca destes versos. E então agora quero terminar a falar acerca destes versos de uma maneira, não posso profundizá-la muito, mas simplesmente dizer-te: levantai as mãos cansadas ou caídas, dependendo das versões bíblicas, e os joelhos vacilantes. E depois diz: fazei veredas. Aqui o autor da epístola está a falar a um povo judeu que estava recentemente convertido. E muitos de nós que às vezes levamos 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos no Senhor, podemos pensar que levamos muito tempo, mas estamos recentemente convertidos. Somos bebés, crianças na fé. Ok? Então o que é que acontece aqui? Eles tinham vivido momentos fulgurantes e muitas vezes vivemos muitos momentos fulgurantes com o Senhor, mas depois vêm sempre momentos que são momentos mais conturbados. Momentos em que já não é a época do Natal, em que já não há o brilho, em que não há as prendas, em que não há o peru, em que não há o bacalhau, em que não há já muitas vezes a oportunidade de fazer certas e determinadas coisas. E então aqueles homens estavam com os seus braços caídos. E braços caídos é nominalmente significado de perda de energia. E muitas são as pessoas no nosso meio que perdem as suas forças, perdem as suas energias, porque tudo aquilo que fazem na realidade por meio da sua força. Estamos aqui? E o gozo, a força, vem da alegria no Senhor. A nossa força vem da alegria no Senhor. Então por isso é que há às vezes muito poucas pessoas não conseguem estar alegres. Tu olhas para elas e vês as caras sempre conturbadas. Porque as suas circunstâncias conseguem ser maior do que o seu Senhor. E aqueles homens encontravam-se, homens e mulheres, aquele povo recém-convertido hebreu, encontravam-se com as mãos caídas. E os joelhos trêmulos. Joelhos trêmulos é sinónimo de caminhar de forma débil, de forma inconsistente. E então o autor diz-lhes exatamente aquilo que eles devem fazer. Bom, façam veredas direitas. Comecem a caminhar direito, para que o manco, diz a palavra do Senhor, não se desvie antes seja curado. E eu quero dizer-te e quero-te animar que é necessário que tu recobres
energia, mas simplesmente quer dizer-te que as tuas circunstâncias são incomparáveis com as circunstâncias destes homens. Porque estes homens, naquela altura, contextualmente, ok, é que eles estavam a ser perseguidos, estavam a ver algum dos seus irmãos a ser mortos, estavam a perder negócios, ok? Porque isto é quando começa a perseguição sobre a igreja e é quando a igreja começa a ter um grande crescimento. Amém? E enquanto muitos de nós estamos muito comodamente, sem qualquer tipo de perseguição e sem qualquer tipo, muitas das vezes, de força para a devoção. Então estamos a perder energias, estamos a perder força de devoção, estamos a perder paixão para a estação. E a estação, em qualquer estação, é Jesus Cristo. Porque Ele é Rei no Natal, Ele é Rei na Páscoa, Ele é Rei todos os dias do ano. Amém? Então isso tem que ver com paixão. E então eles estavam... Sabes, como nós, às vezes é difícil, no meio do ministério, perguntar, então como é que te encontras de energias? E tu, honestamente, chegares aqui acima do púlpito, ou chegares ao pé de qualquer irmão e dizes, não, na verdade, a minha relação com o Senhor não está muito boa, isso é um caos, né? Então há que subir e manter a aparência, há que manter... Não! Equivocado! Então deixa-me parafrasear-te a pergunta. Eu não te quero perguntar como é que está a tua intimidade com o Senhor. Eu quero perguntar simplesmente como é que estão as tuas energias. Porque quando tu provavelmente se admitiste que às vezes as minhas energias não estão lá muito bem, então na realidade aquilo que a palavra está a ensinar-nos é quando nós temos poucas energias, quando temos pouca vontade de movimentar-nos, de fazer no sentido, não é nas nossas forças, mas agradar a Deus, o que é que acontece? Na realidade, não estamos em depressão, não é o problema das circunstâncias, mas é que sim, decaímos na nossa relação pessoal com Deus. Bom dia? Recaímos em renascer de novo. Nascer e renascer, porque o processo do novo nascimento é contínuo. O processo do arrependimento é contínuo. Agora, a falta de energia, a falta das forças, não só acontecem por dar mais atenção às circunstâncias como acontecia com este povo, e menos ao seu Deus, mas também por causa da distração. E era isto que aqui se estava a falar também. O autor da Epístola de Hebreus adressava a dois tipos de pessoas. Aqueles que estavam desencorajados, que eram em maior número por causa das circunstâncias que viviam à sua volta, e a outros que estavam distraídos, que eram em menor número. Agora, eu quero que entendas que no caso da distração ou da dispersão, significa que não é que tenhas uma grande falta de forças físicas ou anímicas, mas é que o teu foco não está onde devia estar. Não está no Senhor, não está em agradar a Deus. Ok? E há aqui uma razão pelo qual o autor coloca, primeiramente, as mãos caídas e, em seguida, os joelhos vacilantes. Porque ele podia ter começado a descrever as coisas ao contrário, não é? Podia dizer, endireita aos joelhos vacilantes e levanta as mãos caídas. Mas ele começou pelas mãos e depois pelos joelhos. É que as mãos são um sinónimo de força. E os joelhos são um sinónimo de atividade, de locomoção. Significa que o Senhor, aquilo que nos está a dizer, é que Ele quer que nós tenhamos força para ir a algum sítio. Ok? Amém? A razão pelo qual nós nascemos de novo e temos uma nova esperança em Jesus Cristo é porque o Senhor vai nos dar forças e vai nos dar uma direção, um propósito para irmos a algum sítio. Amém? Estamos aqui, irmãos? Então, entendamos uma coisa, quando tu tens pouca força, então não vais ir a lado nenhum. Estás ou não? Estás como aquele povo que recebeu a notícia juntamente com Herodes, acerca do nascimento de Jesus. Ficas perturbado. Ao ficares perturbado, ficas distraído. Ficas então em stand-by. Ficas em modo ausente. É como os computadores ficam em modos dormentes. Ou seja, fazes pum, e fica o computador ali com o ecrã, ficas assim. E há muitos que estão em estado dormente, stand-by, turbados, perturbados. E isso muitas vezes pode acontecer para as provações. É ou não é? Não pode acontecer pelas provações.
Mas eu agora quero dizer-te alguma coisa, porque às vezes nós esquecemos de ler certas e determinadas partes da Bíblia. Uma das partes que a mim mais me anima, eu gosto muito de ler o livro dos Atos dos Apóstolos, e eu simpatizo, e gosto muito de Paulo, não é? E simpatizo peculiarmente com Paulo, não só pela sua doutrina, mas principalmente por seu ânimo. Quando ele estava com Barnabé em Listra, e o homem, depois de ser apedrejado, ele vira-se para a malta e diz: pessoal, depois de ser apedrejado, estás a ver? Ou seja, imagina, depois de ser apedrejado, se calhar tu começavas era logo a renunciar a Deus e já não quero isto não é vida para mim, o que é que eu ando aqui a fazer? Isto é tudo uma cambada de malucos. E Paulo, depois de ser apedrejado em Listra, diz, exortando-os ânimos, diz exortar, nomeadamente na palavra de Deus, significa animar, encorajar a que perseverassem na fé, porque era necessário que através de muitos sofrimentos entrassem no reino de Deus. Amém? 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 Então ele estava a dizer, ânimo pessoal, foi só mandaram-nos umas pedradas, vai vir mais. E quando nós dizemos que o melhor está por vir, é que neste melhor, algumas provas ainda mais difíceis daquelas que já passámos virão. Mas o grande ânimo é como Jesus Cristo disse, tendo de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis aqui que eu estou convosco até à consumação dos séculos. Estamos aqui, irmão. Então, Paulo depois também dizia, fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê. Agora, sabes qual é que é o grande problema? Porque é que as pessoas distraem? Porque é que as pessoas perdem as forças? Porque a malta, sabes o que é que a malta está a enxergar? Posso ser direto convosco? Pai, normalmente tu estás sempre a enxergar o do vizinho. Deixa lá ver o que é que tu vais comer. Deixa lá ver o que é que tu vais vestir. Deixa lá ver o que é que tu vais dizer. Em vez de estás a enxergar para cima e estás a enxergar e dizer glória a Deus. E se o outro veste melhor que tu, dá glória a Deus! Amém? É verdade, irmãos. Então, sabes o que é que isso transmite muitas das vezes aos teus filhos, às pessoas que estão à tua volta? É que a fé que tu vives é falsa. Ok? É o que tu transmites. Quando tu vives uma fé num Deus que é possível que abençoe outros mais do que tu alegras-te nisso, porque não? Amém? E quando vês um irmão que está em tribulação, tu, como diz a palavra de Deus, tu choras com ele. Então tu começas a mostrar àqueles, não porque queres mostrar, senão porque é genuíno. Porque ele nasceu. Amém. E porque ele nasceu, porque ele também depois morreu, porque ele depois também ressuscitou. E isso torna-se vivo na tua vida. Não és perfeito, mas caminhas no caminho da perfeição. Caminhas no caminho que ele inaugurou, ele preparou um caminho. Ele disse que ele veio endireitar os caminhos escabrosos, dizia João Batista. Ele veio a preparar o caminho, a endireitar o caminho escabrosos, diz a palavra do Senhor. Amém. E então começas a preparar o caminho para aqueles que vêm atrás de ti. Não estás centrado em ti. Se não estás preocupado é a geração que vem atrás de ti. O que é que eu estou a fazer para o Senhor que vai preparar o caminho daqueles que vêm atrás para que lhe sirvam de uma maneira mais gloriosa. QB. Amém? QB básico. Não amas o teu ventre. Porque as circunstâncias são transitórias, mas a glória de Deus significa que aqueles pastores viram. Porquê? Porque eles cuidavam do seu rebanho. Eles preparavam as coisas, eles estavam pendentes. Então tu estás distraído como aquele povo. Este povo também estava porque ficavam indiferentes. A distração causa indiferença. Quando tu te distrais e pões o foco noutras coisas, essa distração causa-te indiferença, como aos religiosos. Tu sabes apontar, olha, tu fazes assim, sabes? Olha, mas fazes como eu te digo, mas não faças como eu faço. Já ouvi muita gente a dizer isso. Tu fazes aquilo que eu te digo, está bem? Mas não faças aquilo que eu faço, pá? Estás a saber? Porque eu posso errar. E depois eu posso errar e tal. Estás a ver, irmão? Posso errar. Mas tu fazes o que eu te digo. Porque o que eu te digo está escrito na Bíblia. E Paulo dizia, não. Imitai-me a mim porque eu imito a Cristo Jesus. E esse é o caminho.
Está a entender, cambada? Como dizia os Teus, um das três tudo ao molho e fé em Deus. E essa é a razão da estação. A estação é que há que recobrar ânimo. Levantar os bracinhos caídos. Os bracinhos caídos, energia. Não te distraias. Porque Deus quer que vayamos numa direção. Na sua direção. No seu caminho. Deus não te quer com pouca energia. Deus quer-te com muita energia. Quer que tu tenhas atividade, mas que a tua atividade seja significante. Paulo dizia, eu luto, mas não luto como para golpear o ar. Eu golpeio o meu corpo e ponho o meu corpo em servidumbre. Amém? E quando ele diz, enfim, bom, fazer veredas, às vezes parece muito simples. Não sei se, dá-me só mais 5 minutinhos e eu termino. Às vezes parece muito simples dizer às pessoas, olha, faz assim. É ou não é? É ou não é? É simples, não é? É simples dizer, mas é muito difícil fazer. É simples dizer. É simples apontar o caminho, mas é difícil caminhar no caminho. Mas agora tudo é possível para aquele que nele crê. E nada é impossível para Deus. Então aqui é onde a fé começa a ser ativa. E então aqui é quando a ação começa a ser significante. E então é aqui que eu tenho que ir a Jesus, e é aqui que eu, a mais ter que ir a Jesus, tenho que ter pessoas à minha volta para poder caminhar junto no caminho. Porque os do caminho nunca iam sós. Iam sempre com outras pessoas. Recordemos quando este homem falava em Hebreus, ele falava acerca de fé, acerca de conquista. E Deus trouxe-nos até aqui para que possamos continuar. Podia falar-vos de alguns versículos mais, mas não vou ter tempo, não vos quero amassar, fica para outra altura, mas quero continuar para terminar aqui nestes 2 versos, simplesmente, e terminarmos com esta palavra, porque a palavra é clara. Tu, para poderes ganhar força, tens de te esquecer daquilo que está atrás, tens de te esquecer daquilo que fizeste bem, ou daquilo que fizeste mal, ou naquilo que deixaste de fazer. Sabes para que é que tu tens que olhar para trás? Como disse também em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3, tens que olhar para trás para os heróis da fé. Olhar para trás só para tomar impulso. Como se costuma dizer, olhar para trás é só para tomar impulso. O resto, eis aqui que todas as coisas velhas passaram, e eis aqui que todas são feitas novas. E então tens-te livrar dos acessórios inúteis, tens-te livrar todo o peso de pecado da sédia, todas aquelas coisas que te vão deter. E Deus fala claramente à igreja. Fala claramente à igreja como uma comunidade. E quando a gente diz igreja, bom, eu sou a igreja. Não, a igreja é a comunhão dos santos. Nós somos templo sagrado do Espírito Santo. Deus está a mandar-nos levantar as mãos caídas e os joelhos vacilantes. Não é que somos salvos pela graça, Deus fará por a graça de Deus. Não. Eu quero dizer-te que há pessoas que se isolam. Eu quero dizer-te simplesmente que há pessoas que podem estar numa comunidade e podem estar isoladas. E a palavra de Deus diz isso em Provérbios 18:1. Eu queria que vos dê este versículo. Que quem se isola busca interesses egoístas. E rebela-se contra a sensatez. E então, não, sim. Mas se alguém se isola, não te isoles tu também daquele que se isola. Amém? Glória a Deus. Se alguém se isola, não te isoles tu também daquele que se isola. Inclui, porque a palavra de Deus é inclusão. Porque a palavra de Deus também ensina, o autor da Epístola de Hebreus também ensinou que consideremos uns aos outros. Alguém se recorda deste versículo porque foi-se-me da mente. Para quê? Para dar-nos presentes no Natal. Vocês sabem este versículo. Consideremos uns aos outros para quê? Para nos estimularmos ao quê? A jogar futebol, a ir ver o derby do Benfica com o Sporting. Não, estimularmos uns aos outros a quê? Ao amor e às boas obras. É quando o autor lhes diz, levantem as mãos caídas, porque é Natal, e a razão da estação é Jesus, é o nascimento de Jesus. Não, levantem as mãos caídas, façam vereda para quê? Para estimular-vos uns aos outros às boas obras. O que é que significa, no verso 13, fazer veredas direitas para os vossos pés, para aquele que é manco não se desvia, mas antes veredas direitas? É uma metáfora. Quando ele diz veredas direitas, ele está a recordar ao povo
Sabes porque é que ele diz fazer veredas direitas? Porque antigamente, ele recorda ao povo que antigamente os seus antepassados, desde que saíram do Egito, aquilo que fizeram, inclusive é aqueles que pereceram no deserto, aquilo que fizeram foram endireitar veredas. Veredas era limpar o caminho para que aqueles que viessem atrás, aqueles que iam à frente do caminho, limpavam o caminho para que os que viessem atrás pudessem caminhar com um caminho mais limpo, com menos ervas, com menos pedras, despedregavam o caminho. Então era uma metáfora que ele estava a falar a este povo. E sabes o que é que isto se refere? Eu vou-te dizer ao que é que se refere de uma maneira muito simples. Refere-se ao modo de viver. E então eu faço-te a pergunta, como é que tu vives? A tua vida cristã, a tua vida comunitária. Porque as pessoas pensam que assim, olha, pensam que os milagres acontecem só na congregação, né? Vamos fazer pastor, vamos orar para que aconteça isto. Eu quero dar-te a receita para o maior milagre. Está na Bíblia. Não inventei eu. Deixaram aqui os heróis da fé, deixaram aqui o receitário. E o receitário está nestes 2 versos. Ele estava a dizer simplesmente assim, olha, malta, isto é muito simples. Eu quero que vocês deixem de andar de uma forma, entendes, ambígua, incoerente, e passem a andar de uma forma consistente, de uma forma eficaz, a terem um modo de vida da maneira como falámos em Colossenses, afirmados, arraigados em Jesus Cristo, nele, no Senhor. Como a palavra diz, dignos de acordo à vossa vocação, conforme fostes chamados, nele permanecei. Amém? Ele está a deixar implícito que quer que nós levemos um modo de vida e que esse modo de vida deve ser coerente. Diz comigo, coerente. E agora pergunta-te a ti mesmo quantas vezes tens um modo de vida incoerente. As pessoas não se convertem por um discurso. As pessoas convertem-se por um testemunho. E esse testemunho equivale a coerência. Eu quero que tu vivas e vocês tenhais um modo de vida que é intencional. Significa que vocês vão no caminho, têm uma direção, vão num movimento. Levantam-se, mãos que cobram energia na vossa intimidade com o Senhor, entendem o propósito do Senhor, entendem porque é que Ele nasceu, porque é que Ele foi crucificado, porque é que Ele foi sepultado e porque é que Ele ascendeu, e então começam a tomar direção, começam a limpar o caminho, começam a limpar o vosso coração, começam a limpar a vossa alma, e então começam a ter uma vida intencional e começam a perseverar. Uma máxima, eu pus isto em 3 palavras: vida constante, perseverante e estável. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim deu-nos um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Mas diz também a palavra de Deus aí, de mente sã. Domínio próprio significa de mente sã. Estável. Estável. Diz comigo, estável. Fala para ti mesmo, eu tenho que ter uma mente estável, uma mente sã. Eu tenho que pensar bem, pensar bem. Pensar bem, falar palavras de vida, vida. Da minha boca tem que ser vida. Diz. Da minha boca tem que ser vida, não morte. O que há em mim não é um sepulcro, é a vida de Cristo. E se for a vida de Cristo, eu tenho que falar vida, vida. Diz vida. Vida, no nome de Jesus, vida, vida no nome de Jesus. Diz, repreenda Satanás. Vida. Não posso ter um sepulcro no meu coração. Ele resgatou-me das trevas à sua maravilhosa luz para que eu tenha luz de Cristo. Não uma luz falsa, não sombras, senão luz de Cristo. E falo vida, uma vida mente sã, uma vida estável. Isso é o que necessitamos, homens e mulheres. Jovens que vivam de uma forma intencional, com propósito. Eu sei de onde vim, sei onde estou e sei para onde vou. E vou ser consistente. A palavra de Deus vai me dar consistência. Jesus nasceu. Eu vou ser avisado. Eu vou olhar aos céus e vou ver que os céus declaram a glória de Deus. Eu não me vou deixar perturbar. Não como aquele povo que se deixou perturbar. Não, eu não vou ficar indiferente às Escrituras, eu não vou ficar indiferente ao nascimento de Jesus. Não! Ele nasceu. Glória a Deus! Ele foi obediente até à morte de cruz, e humilhou-se, e por isso Deus exaltou até ao sumo para que
todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Ele é Rei, Senhor, amém? E eu vou confessar, eu vou fazer como aqueles homens que vieram do Oriente, eu vou adorar-lhe, vou prostrar-me e adorar-lhe, intencionalmente, de forma permanente. Eu não vou lançar fora a minha confiança. Eu não vou confiar em homens, eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar na Sua palavra, porque assim eu vou ter uma comunidade, irmãos. Isto não é um gesto de uma pessoa, é uma comunidade. E então a igreja, conforme foi a oração de Jesus, Pai, que eles sejam um, como tu e eu somos um, para que todo o mundo saiba que tu os enviastes, que tu me enviastes. Aí, quando todos tenhamos uma vida consistente, intencional e perseverante, irmãos, as coisas mudam. Não é que haja um, ou dois, ou 10. Porque onde está um ou dois congregados em meu nome e está a minha presença, diz a palavra do Senhor, glória a Deus. Mas é todos nós, Igreja Cristã Corpo do Messias, comunidade cristã Remar, vivamos de uma forma consistente, perseverante e intencional. Aí celebraremos o nascimento de Cristo. Todos os dias celebraremos o nascimento, celebraremos a sua crucifixão, celebraremos a sua ressurreição. E não vai fazer falta muitas palavras. Vai ser falta caminhar de forma consistente. Não vai ser falta um sermão, uma oração ou um congresso. Porque todos vão poder ver. Todos vão poder ver e dizer que nós, pela compaixão de Deus, apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Amém.